Boa noite, queridos amigos. E é uma alegria muito grande nós retornarmos à casa de Fabiano. Já tivemos aqui, sim, algumas ocasiões. E aqui nós já nos sentimos entre amigos, porque o carinho que nós recebemos de vocês é um carinho muito bom. Que Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais nos guardem e que, em nome de Deus, Pai amantíssimo, estejamos aqui com nossos pensamentos e sentimentos elevados, lembrando que nós já estamos sendo tratados, porque esses amigos espirituais já se encontram entre nós nessa ambiência. E se nós nos mantivermos voltados ao amor, buscando realmente Jesus, eles cuidarão de nós, espíritos imortais, e muito mais do que um alimento que nós muito necessitamos, nós também receberemos esses benefícios do tratamento espiritual, que são os melhores medicamentos para a alma, melhor do que os remédios do mundo, bem melhor os remédios de Deus. Nosso estudo de hoje, meus amigos, para nós conversarmos sobre cristianismo, da sua pureza aos dias atuais. Esse estudo, ele está embasado no livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O que é que nós vamos ver no decorrer desse trabalho? A mensagem de Jesus, desde quando ele nos trouxe, há 2017 anos atrás, e no decorrer da caminhada da humanidade, o que é que nós fizemos com a mensagem de Jesus? Como é que nós estamos hoje trabalhando o Evangelho? Desde já nós falamos para vocês, não há críticas a qualquer credo religioso. Nós estamos aqui estudando, e o que nós vamos trazer são informações, são dados históricos. Nós não estamos aqui para criticar nenhum credo religioso. As informações que vão ser estudadas, simplesmente elas fazem parte da nossa caminhada evolutiva. E nós, tenham a certeza, nós já caminhamos em outras datas, nestes momentos, ali nós nos encontrávamos, né? Nesses momentos das dificuldades, nesses momentos de tribulações. Então, somos nós mesmos, que hoje reencarnados, que hoje abraçamos a doutrina espírita, o Consolador, mas outrora, como é que nós estávamos? Como nós lidávamos com a mensagem de Jesus? Tudo bem? Aguçamos aí a curiosidade? Então, hoje o estudo espírita é um estudo histórico, porque nós precisamos entender como é que nós estamos vivendo o Evangelho. Jesus nos trouxe a boa nova, imaculada, pura, mensagem divina. Ele veio ao mundo nos dar o caminho, o roteiro para nos aproximarmos do Criador. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. E quando Jesus veio, o nosso planeta Terra, como ele se encontrava lá naquele momento? Como estávamos nós naquele momento? E é o Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, livro Luz do Mundo, que nos fala desse nosso momento. Legislador sublime, Jesus, aqueceu sofrer as imposições da ignorância religiosa de Israel e os padrões arbitrários da política do Império Romano, facultando-se a decisão no jogo odioso da ética vulgar, a fim de que se cumprissem as leis e os profetas, na integridade das previsões, nele todo amor. Então, antes do nosso Senhor, nós já tivemos os enviados, nós já tivemos os profetas, mas chegou um momento em que aquela humanidade, aquele povo primitivo, agora passaria por um outro momento, um momento de provações. E agora o norte, dado pelo próprio governador do planeta. Então, ele vem até nós,
numa condição onde nós ainda vivíamos no primitivismo, saindo no limiar para um momento onde a nossa liberdade ela estaria numa condição maior, porque também a razão naquele momento, ainda que muito endurecida, também já estaria numa condição mais favorável. E aí, o que é que nós vamos encontrar no mundo? Bárbaros, espíritos ainda primitivos, o mundo ainda primitivo. Mas ele veio nos ensinar a máxima, a lei do amor. Pois o Senhor nos falou, toda a lei, todos os profetas se resumem no amar a Deus acima de todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Bastaria a nós seguirmos a lei do amor e nós estaríamos nesse momento muito bem, estaríamos felizes. No entanto, ainda não conseguimos sequer nos amar, porque nós nos machucamos, nós trazemos dores, sofrimentos desnecessários para nós. Se fazemos isso conosco, ora, como é que nós vamos tratar o nosso irmão? Não conseguimos nos perdoar, como é que nós vamos perdoar o nosso próximo? E por isso, até hoje, ainda estamos com grandes dificuldades para a vivência do amor. Primeiros cristãos fiéis a Jesus. Mas quando nós estudamos momentos lá, século I, século II, século III, nós vamos ver irmãos com uma fidelidade a Jesus, com um amor no coração, com uma humildade impressionante. Esses irmãos, eles deram testemunho realmente de amor ao nosso Senhor. E trouxemos aqui a fala de um deles. Aqui a imagem que nós lembramos bastante, a imagem do suplício desses irmãos nos circos, queimados pelas feras, colocados nos postes e eles eram incendiados. Esses irmãos, eles eram martirizados por amor a Jesus. Eles não renunciavam a esse amor, não importasse a pena que eles viessem a sofrer. E a fala de um desses irmãos no livro Há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel. Lavaremos com o nosso sangue e as nossas lágrimas a iniquidade destes mármores preciosos. Mas um dia, irmãos meus, toda esta Babilônia de inquietação e de pecado ruirá fragorosamente, ao peso de suas misérias ignóbeis. Então, esse irmão, no auge da sua dor, ele vislumbra o amanhã. E a fala desse irmão, ela vai se tornar realidade. Eles sofreram, choraram, morreram o corpo material, porque o espírito, dado aquele testemunho, eles, naquele momento mesmo, eles já eram levados para a esfera de luz. Mas eles padeceram a ignorância dos homens, por amor ao nosso Senhor Jesus. E aqui ele fala, olha, nós vamos sofrer, nós vamos chorar, mas todo esse império, todo esse poder mundano sucumbirá. E nós vamos tomar conhecimento dessas dificuldades agora nesse nosso momento de estudo. Orgulhosa, a Igreja Romana se afastou da pureza evangélica. Para nós começarmos a entender a história do cristianismo, pensemos, ou melhor, relembremos que naquela época, quando Jesus veio ao mundo, velho continente, quem imperava era o imperador de Roma. Quem dominava era Roma. Roma, ela dominava aqueles povos. E o poder era arbitrário, era severo, machucava demais aquelas pessoas. E nós vamos encontrar a igreja cristã
lá em Roma, junto do Império Romano. E nesse momento aqui nós vamos trazer para vocês uma síntese das dificuldades que nós vivemos naquela ocasião, nós mesmos, enquanto em paralelo, junto ao Império, ao governo de Roma. Quais foram as nossas dificuldades? Elas foram enormes. Por exemplo, a igreja romana, ela se considerava mais importante do que as demais igrejas fundadas, as igrejas cristãs, como de Antioquia, Alexandria e das demais. Nós sabemos que Jesus nada escreveu, que nós vamos ter o evangelho pelas mãos dos apóstolos, que só depois da crucificação começaram, então, os evangelistas a nos trazerem notícias. Eles conviveram com o nosso Senhor Jesus. Então, nós vamos ter, primeiramente, o Evangelho de Marcos, vamos ter Mateus, vamos ter Lucas, nós vamos ter depois as cartas de Paulo, e nós vamos ter essas informações, esses estudos que hoje nós temos, consequências de, por exemplo, Lucas, ele foi conversar com Maria, mãe de Jesus. E assim nós temos hoje essas informações. Não foi nada escrito pelo nosso Senhor. E os primeiros cristãos, aqueles que conviveram com o nosso Senhor, eles foram preparados. E depois do Pentecostes, aqueles discípulos que estavam ali medrosos, começaram o trabalho. E nós vamos ter na pessoa de Paulo, esse grande arauto da Boa Nova. E foi levar o evangelho aos coríntios, aos tessalonicenses, e assim as igrejas cristãs foram fundadas. O que aconteceu? Jesus falou: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Aquele que se exaltar será rebaixado. Aquele que se humilhar será exaltado. Perdoa, não 7 vezes, perdoa 70 vezes 7. Ama teu inimigo. E as verdades divinas foram trazidas. Mas se Roma, a igreja de Roma, sabia de tudo isso, como é que então começou a fazer uma caminhada diversa? E aí nós vamos ver a nossa dificuldade desde aquela época com o poder do mundo, com a ostentação, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Por ela estar na capital do império, bom, se eu estou na capital, então eu sou melhor do que as demais igrejas, do que os meus irmãos, mas em nenhum momento nosso Senhor demonstrou isso. Em nenhum momento nós temos uma corroboração, nós temos algo que colocasse alguém numa condição melhor do que o outro. Muito pelo contrário. Para Deus, o maior é o mais elevado espiritualmente, que mais dá testemunho de caridade, que vive na humildade, na contramão do orgulho. E aí começaram as nossas dificuldades. Ela achou-se no direito de ser a detentora das anotações de Pedro. Mas a verdade é para todo mundo. Nós não podemos prender os ensinamentos. Nós não podemos nos colocar como privilegiados de qualquer informação. E aqui começaram as nossas dificuldades. Herdou os costumes romanos, uniu-se às doutrinas pagãs, modificou tradições puramente cristãs, adaptou 3 textos, criou novidades. Nós vamos ver isso ainda mais detalhado. Aqui é apenas uma síntese das dificuldades que nós cometemos naquela ocasião, quando tínhamos a verdade, a pureza do Evangelho, tal qual nosso Senhor nos ensinou, anotada pelas mãos daqueles que conviveram com nosso Senhor Jesus. E aí o que nós fizemos com esses ensinamentos? Organizou o catolicismo, alicerçado na doutrina cristã deturpada. Jesus não criou o catolicismo. Lá, junto ao poço de Jacó, com a samaritana, Jesus ali falou
mulher. Na verdade, o Pai não deve ser adorado nem aqui nem acolá, mas em verdade e em espírito. Na verdade, o que Jesus vem nos ensinar é que a nossa união com o Criador é feita por sentimento, por coração. Não é o prédio, não é a coisa física, não é isso. Não é isso. É de mente pura, é de sentimento verdadeiro, no desejo do bem. Assim nós adoramos o Criador. É na prática da caridade, da fraternidade, do respeito. Assim nós amamos o Criador. Mas nós, naquela ocasião, não entendemos. E aí criamos as instituições, criamos os credos. E a igreja cristã, essa irmandade, nós, cristãos, nós nos separamos, quando, na verdade, nós deveríamos viver unidos. Vamos entender melhor essas dificuldades. Bispos de Roma, unidos às autoridades políticas do Estado, impunham suas inovações arbitrárias. Mas como isso aconteceu? Jesus não falou? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não se pode servir a dois senhores. Ou você bem vai odiar um, ou você bem vai odiar o outro. Não tem como. Porque Jesus nos convida para os interesses do Espírito, que vai na contramão dos interesses mundanos, imediatistas. Então, enquanto Jesus nos convida ao desapego das coisas materiais, os interesses do mundo, eles querem cada vez mais reter. E por aí vai. Estas dificuldades, no decorrer desses séculos, geraram problemas sérios que hoje nós ainda vivemos no século XXI. Surgiram novos dogmas e novas modalidades doutrinárias. O cristianismo unido à política do mundo. Ora, se Jesus veio para atender ao Criador, e ele nos disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, o Filho nada faz, senão aquilo que vê o Pai fazer, como é que nós vamos unir o Evangelho do nosso Senhor Jesus aos interesses do mundo? Não dá certo, não pode, não tem condições, porque nessa sociedade imperfeita, porque nós, espíritos, ainda nos encontramos imperfeitos, porque as nossas leis humanas, elas ainda não se mostram com a qualidade, com a limpeza das leis divinas, isso só em mundos evoluídos. Então, nós aqui não temos como conciliar os interesses mundanos com os interesses de Deus. E nós tivemos, então, as dificuldades que nós criamos. Olha aqui o Império Romano, gigantesco, dominando aquele povo naquela ocasião. Trazemos aqui para vocês um fato muito importante. O imperador romano, Constantino, que governou Roma de 306 a 337 depois de Cristo, proclamado Augusto, realizou nova organização administrativa do império, dividindo em 4 prefeituras, do Oriente, da Ilíria, da Itália e das Gálias. As prefeituras divididas em dioceses, dirigidas por prefeitos e vigários. Conseguem perceber aqui uma dificuldade enorme? Ora, como é que nós vamos ter 4 prefeituras, quer dizer, coisa do mundo, interesse do mundo, dirigido por quem? Prefeitos e vigários. Então, naquele momento, a igreja, o que ela fez? Ela começou a ser coparticipante das coisas do mundo. E aí, as coisas de Deus, os interesses do Espírito, nesse momento, ficaram fragilizados, quando da veracidade da Boa Nova. Surgiram os primeiros problemas ideológicos dentro da própria igreja, mas é lógico, porque se Jesus nos dá um rumo, ama teu semelhante como a ti mesmo,
faz o bem a qualquer um. E o mundo fala, olha, para mim são privilégios, para mim o poder, para eles a ignorância, para eles o fanatismo e por aí vai. Como é que nós vamos conciliar essa igualdade no tratamento? Como é que nós vamos fazer isso? E aí surgiram as grandes brigas entre os próprios cristãos, porque uns queriam seguir o nosso Senhor Jesus e outros com visões pequeninas, limitadas aos interesses do mundo. Vamos continuar. Vamos ver bem essa imagem aqui. Será que essa imagem ela lembra alguma coisa das reuniões dos primeiros cristãos lá nas catacumbas? Porque eram assim que eles se reuniam. Os primeiros cristãos, eles se reuniam às escondidas. E nessas reuniões eles tinham um verdadeiro banquete de luz. Era tanto amor, era tanta humildade, era tanta fraternidade entre eles, que eles tinham um banquete espiritual. Eles tinham mensagens dos amigos espirituais, uma ambiência toda favorável, cheia de boas energias, para que esses amigos espirituais fossem ali e os confortassem. Mas depois, quando eu falo nós, meus amigos, porque nós somos espíritos reencarnantes, porque nós tivemos um aprendizado, nós tivemos uma caminhada naquela ocasião e fizemos as nossas escolhas. E hoje nós estamos aqui aprendendo. E aí o que nós quisemos? O luxo, a roupa bela, a notoriedade. Mas não foi nada disso que Jesus nos ensinou. Mas para o mundo é isso que dá poder. E aí nós escolhemos errado. Lembra que nós falamos que ali nós já tínhamos liberdade? Lembra que nós falamos que ali nós já tínhamos a razão? É lógico que não a razão de hoje, do século XXI. Mas ali nós já sabíamos muito bem. Nós já tínhamos essas possibilidades de entendimento. E fizemos as escolhas erradas. Em 325, o imperador organizou o Concílio Ecumênico de Nicéia. Esse concílio ele é muito importante, porque olha o que aconteceu nesse concílio. Só para nós entendermos, concílio eram reuniões que se faziam para se decidirem, tomarem decisões sobre os cristãos, sobre o trabalho do evangelho. E nós tivemos o primeiro concílio de Nicéia, segundo, e como tantos outros concílios. Trazemos aqui exemplos de acontecimentos que se deram e que marcaram profundamente a história do cristianismo. Esse, por exemplo, 325, com o Concílio Ecumênico de Nicéia, organizado por quem, gente? Pelo imperador. Ué, mas se o concílio é para tratar das coisas do evangelho, deveria ser organizado por quem? Pela família cristã. Não era assim que Jesus fazia? Não se reuniam na casa de Simão Pedro? Os primeiros cristãos, eles não trabalhavam em conjunto? Não era assim? Mas aqui agora já era diferente. O imperador é que organizou o concílio. Concílio de bispos cristãos reunidos na cidade de Nicéia, com o objetivo de obter consenso da igreja através de uma assembleia representando toda a cristandade. Olha que responsabilidade. A dificuldade para que eles organizassem esse concílio, sabe qual foi? Em Alexandria, um dos mais notáveis centros da cristandade, explodira uma disputa teológica entre um padre chamado Ário e seu bispo. Ário acreditava em Jesus Cristo como Salvador, mas subordinava o Filho ao Pai. Perguntamos a vocês, esse padre, Ário, ele acreditava em Jesus. Sim, Jesus é Salvador, mas Jesus é o Filho. E eu pergunto, esse padre ele estava certo ou estava errado? Perguntamos a vocês, estava certo? Ele estava certo. Jesus,
Ele é o Filho. Ele mesmo assim se apresentou. Eu sou o Filho. O Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Então eu e o Pai somos um. Ele mesmo afirmou, eu sou o Filho, eu não sou o Criador. Mas aí, sabe o que ficou resolvido nesse concílio? Pelo concílio de Nicéia, os bispos estabeleceram que Jesus Cristo era Deus encarnado, o que passou a ser ponto fundamental do cristianismo. Até hoje, nós temos na família cristã dificuldades de entendimento, porque uns veem em Jesus Cristo o Filho, o Salvador, outros o próprio Criador. E quantas discussões estéreis por nada. Quantas discussões estéreis por nada. Mas aí, Jesus Cristo sendo Deus, ora, isso dá mais prestígio, como se Jesus, o governador, o enviado, o Messias, será que ele precisava disso? As obras, a verdade divina, são elas os grandes testemunhos da superioridade moral de Jesus. Porque o que Jesus nos trouxe de ensinamento e de vivência, nenhum de nós até hoje conseguimos vivenciar. Então ele que vivia com o Criador, ele o governador, ele que cuida de nós, ele nos trouxe a mensagem divina. Mas nesse momento nós colocamos a dificuldade nesse concílio aí, dizendo que Jesus era Deus, e no decorrer da história da humanidade, até hoje, grandes dificuldades por causa disso. Deste parlamento eclesiástico se deram os primeiros dogmas católicos. Olha as nossas dificuldades. Nós criamos esses problemas para nós, porque a nossa ligação com o Criador é desembaraçada de preconceitos, de dogmas, é de sentimento, é de amor. Mas nós criamos os problemas. Ao término do reinado de Constantino, seu sobrinho Juliano assumiu o poder e tentou restaurar os deuses antigos em detrimento da doutrina cristã, porque era um povo politeísta, os romanos. Mas nós, não, nós acreditamos no Deus único. E olha que dificuldade. Bom, mas já que agora a igreja, ela está em comum acordo com o imperador, com o Império Romano, nós precisamos atender algumas reivindicações deles. E aí ficamos embaraçados com essas situações. Em 381, com Teodósio, o cristianismo foi declarado religião oficial do Estado, acabando com os últimos vestígios do politeísmo romano. Infelizmente, um cristianismo adulterado, porque a vivência da humildade, a vivência da fraternidade, a vivência da festa do Espírito e não da festa do mundo, e todas as demais verdades exaradas no Evangelho, nesse momento, nós sucumbimos pelas dificuldades que nós criamos em querer atender as coisas de Deus aos interesses do mundo. Na prática cristã, desprezaram a humildade e a caridade. Como que nós fizemos isso? Se em toda boa nova, nós vamos ver Jesus exaltando como felicidade a prática, o exercício do amor pelo nosso semelhante. Se ele a todo momento nos testemunhou esse amor por todos nós. Se Jesus continua nos amando, se no momento da crucificação, Jesus nos deu o ensinamento da humildade e do amor por todos nós, com o perdão, e tantos outros ensinamentos que aqui poderíamos nesse momento trabalhar. Humildade e caridade não tem outro caminho para nós conquistarmos paz interior, paz de espírito, para nós conquistarmos a bem-aventurança.
Caridade nas palavras, no olhar, caridade nos bons pensamentos, nos bons sentimentos, caridade nos comportamentos, nas atitudes. E isso nós só conseguimos com humildade, porque basta uma pontinha de orgulho, basta uma pontinha de presunção, de vaidade, e já nós não vamos mais ver a caridade exercida. Porque onde ela é maculada pela paixão, a caridade ela já não é pura, ela já não é verdadeira. Por isso, só caridade com humildade é que dá o galardão do espírito bem-aventurado. E as demais virtudes, Denise, todas elas se apresentam na caridade. Quem é caridoso é brando, é pacífico, é tolerante, tem compaixão. Todas as demais virtudes estão inseridas na caridade junto com a humildade. Virtudes exaltadas por Jesus para a nossa redenção. Antes a madeira tosca, a simplicidade. Agora cruzes e cálices ostentavam ouro e pedrarias. Roupas belas, ricas. Reuniões riquíssimas. Antes a reunião singela, simplória. Das reuniões simples da Galileia para as pompas dos concílios, como os de Nicéia, em 325, Éfeso, 431, Calcedônia, 451, Constantinopla, 553, onde substituíram reencarnação por ressurreição, admitida por Jesus, sobretudo, ao identificar em João Batista o espírito do profeta Elias, falecido séculos antes e que deveria voltar como precursor do Messias. Está no Evangelho de Mateus e também em Malaquias, para atender Teodora, esposa do imperador Justiniano. Meus amigos, os judeus, excetuando-se a classe dos saduceus, eles acreditavam, ainda que de uma forma imprecisa, na reencarnação, sob o nome de ressurreição. E Jesus, ele testemunhou a reencarnação na conversa com Nicodemos. E ele fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Você não sabe de onde o espírito vem, você não sabe para onde o espírito vai. E João Batista, quando ele fala, é o Elias que há de vir. Então Jesus, ele nos ensina a reencarnação. E os judeus, eles acreditavam na reencarnação. Desde a antiguidade, filósofos indianos, filósofos egípcios, eles já tinham essa ideia reencarnacionista. Outrora, como metempsicose, que aí a doutrina espírita nos mostra que não pode acontecer a alma do homem reencarnar no princípio inteligente do animal e vice-versa. Mas os judeus, eles acreditavam, sob o nome de ressurreição, no princípio da reencarnação. E isso vinha sendo trabalhado. Mas o que acontece com esse concílio, nesse concílio em Constantinopla? Essa companheira Teodora, esposa do imperador, se sente incomodada com esse ensinamento da reencarnação. E o que é que ela faz então? Ela pede para acabar com isso. Vamos entender um pouquinho? Teodora, escravocrata, desumana, muito preconceituosa, temia retornar ao mundo como escrava. Por isso, desencadeou forte pressão sobre o papa da época, Virgílio, que subira ao poder através da criminosa intervenção do general Belisário, para quem os desejos de Teodora eram lei. Queremos dizer para vocês o seguinte: essa coisa do jeitinho brasileiro é mentira. Porque jeitinho já existe desde essa ocasião, e não é brasileiro não. É jeitinho de espírito ignorante, espírito imperfeito, que quer burlar as leis divinas, como se isso fosse possível. Porque você acreditar ou não acreditar numa lei de Deus, nem por isso ela deixará de ser exercida sobre nós.
E essa irmã, Teodora, que era cruel nas suas ações, que machucava os escravos, incomodada com a reencarnação, porque se assim fosse, ela poderia resgatar o seu erro numa futura experiência, e ela não quis isso. Então ela decidiu que não pode mais, não, essa lei eu não quero. E o que acontece? Ora, o general Belisário, tudo que Teodora queria, ele atendia. E o Papa só estava na ocasião no poder, quer dizer, o Papa, o representante da igreja dos cristãos, no poder por conta do concílio com o império. Olha as nossas dificuldades aí. Olha a corrupção aí. Olha nós nos corrompendo por muito pouco. Não é de agora, meus amigos. E isso faz parte da nossa caminhada evolutiva, pela nossa ignorância das leis divinas. Da visão imortal para cultos exteriores, adoração a ídolos e festas de luxúria e vaidade. Era isso que começou, em vez de nós adorarmos ao Criador, em vez de nós buscarmos a vivência na humildade, na simplicidade, tal qual Jesus nos ensinou, caminhando pelas ruas, junto aos leprosos, junto aos doentes, junto aos enfermos, porque Ele falou, eu vim para os doentes, abraçando a todos, acolhendo a todos. Nesse momento nós nos colocamos como privilegiados e nos afastamos dos nossos irmãos necessitados. Não mais educação, agora fanatização do povo. E esse pensamento perdura até os dias atuais. Dá futebol, dá carnaval, dá festa, mas não dá educação. E nós estamos necessitando por demais de educação. Não vamos apenas intelectualizar os nossos filhos, vamos educá-los na moral. Vamos fazer das nossas crianças pessoas de bem, pessoas amigas, fraternas. Vamos ensinar o que é certo, o que é errado, de acordo com a lei de Deus. Nossas crianças, elas necessitam disso. Nossos jovens precisam disso, para que os adultos de amanhã, eles façam uma sociedade mais igualitária, mais fraterna. Esse é o nosso momento de retornarmos à mensagem de Jesus. Em 607, Bonifácio III criou oficialmente o papado, repelindo de vez a humildade da Igreja do Cristo. Então, enquanto nosso Senhor caminhava pelas ruas e não tinha nem sequer uma pedra para repousar, agora nós tínhamos a edificação de pedra bela, as roupas belas, só que agora nós perdemos o quê? O contato com os amigos espirituais. Porque estes primam pela verdade. Porque estes primam pela ambiência dos sentimentos bons, dos pensamentos elevados. Mas se nós estamos querendo as coisas do mundo, vocês acreditam que os amigos espirituais naquele momento estavam perto de nós? É claro que não. E a doutrina espírita hoje nos ensina sintonia, vibração. Triunfo relativo e transitório. Como aquele irmão, aquele cristão que padeceu no martírio, e ele vislumbrou nossas lágrimas. Nós vamos chorar, nós vamos padecer, nós vamos derramar o nosso sangue. Mas toda essa Babilônia, ela será ruída. Jesus observava os nossos deslizes, as nossas escolhas errôneas. E é lógico que Jesus estava no comando como está hoje. E como vai continuar. Porque Jesus prometeu, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou ficará perdida. Ele cuida de todos nós, encarnados e desencarnados. O que começou a acontecer? Nós não entendemos que o cristianismo viera para esclarecer e irmanar os povos da terra. A mensagem até hoje é a mesma. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Nós
devemos formar uma só família, sem escolha de credo, sem escolha de parentela consanguínea. Nós precisamos nos enxergar como amigos, como irmãos, porque somos todos filhos de um único Criador. E Jesus veio nos ensinar, mas até hoje nós fazemos distinção, nós fazemos escolhas. Esse vai ser meu amigo, dessa eu não gostei dela. E nós julgamos, e nós condenamos. E está aí a boa nova, a mensagem persevera, e por mais que nós venhamos a adulterá-la, o homem cai, mas a mensagem permanece, porque a mensagem é divina. As forças do mal, aliadas à negligência e à vaidade humana, época de crueldade. Como nós falamos, já não eram mais os amigos espirituais que inspiravam, mas, na verdade, nós estávamos em sintonia com espíritos inferiores, muito inferiores. Nas palavras do espírito Amélia Rodrigues, nós vivíamos obsidiados. E me desculpem a sinceridade. Até hoje, nossa sintonia, ela ainda está, mas para atendermos aos espíritos inferiores, pelas nossas próprias inferioridades, vícios e paixões, do que atendermos aos amigos espirituais que nos orientam, que nos inspiram. Daí a necessidade, orai e vigiai para não cair em tentação. Nós ainda não estamos numa sintonia elevada para nos mantermos 100% tempo integral em sintonia com os amigos espirituais. Nesta casa de Fabiano, nós estamos sob a proteção dos amigos espirituais. Aqui eles trabalham em nome de Jesus. Mas basta nós aqui deixarmos de lado a pureza do Evangelho e colocarmos porta dentro dessa casa as coisas do mundo, e esses irmãos já não estarão conosco. É simples assim. Então, nós fazemos as nossas escolhas e eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Olha aí o Império Romano. Olha a grandeza desse império dominando aqueles povos bárbaros. Mas Jesus, ele chega e fala, basta. E esse império grandioso começa a sucumbir. Decadência do Império Romano. Como é que tudo acontece na vida? Nada dá salto. Nada acontece de uma forma repentina. São episódios, são momentos, são transições lentas. E tudo vai acontecendo, como nesse momento nós estamos passando por uma transição. Fim do reinado de Constantino, Jesus determinou a transformação do império organizado e poderoso. Meados do século IV, invasões bárbaras, desordem política, disputa de militares pelo poder, crise econômica. O que aconteceu? O próprio governo, o próprio império começa a se desentender, porque a brigar com o outro, interesses políticos, querer mandar, querer ser melhor do que o outro, disputa pelo poder. Crise econômica, nós vamos ver como é que essa crise aconteceu, porque, afinal de contas, o império era riquíssimo. Como é que eles perderam todo aquele monopólio, toda aquela grandeza? Como é que eles conseguiram? Como é que eles perderam isso? Povos bárbaros do norte da Europa e das regiões da Ásia migraram em direção a Roma. O império, forçado a repelir invasores, moveu grandes exércitos para defender a cidade de Roma. Então, homens desencarnaram mortos na guerra. E o dinheiro começou a ser usado para poder o quê? Controlar os irmãos que agora estavam indo atacá-los. E parece que a história até hoje ainda acontece assim, né? Nós ainda vivendo nesse mundo de dificuldades de guerra, para nós entendermos que o poder é transitório. Em 405, sob o comando de Estilicão, patrício do Império Romano, venceram os exércitos invasores do vândalo Radagaiso,
que roubou grandes economias romanas. A cada invasão, a cada luta, o que acontecia? Homens desencarnavam. E o dinheiro e as coisas preciosas eram roubadas e tirava de Roma. E assim Roma, ela foi ruindo. Porque não foi uma invasão, foram várias invasões. Em 406, a Gália foi ocupada por vândalos, suevos e alanos. 410, Roma é invadida pelos estrangeiros, entregue aos saques e às humilhações, e cada vez ficando mais pobre. As provas expiatórias do império prosseguiram numa avalanche de dores amargas. 450, a unidade imperial perdeu sua tradição para sempre. E em 476, a queda do Império Romano do Ocidente, invasão dos bárbaros germânicos. Uma força invisível desintegrou o Império Romano, reduzindo suas glórias e poder a cinzas. Aquele cristão, ele estava certo. Todo o poder do mundo é transitório, é ilusório, é mentiroso. E ainda hoje nós buscamos esse poder. Ainda nos encontramos iludidos. Roma não entendeu a sua missão. Eles tinham uma missão. Qual era a missão de Roma? Por que eles foram os escolhidos? Vamos entender? No livro A Caminho da Luz, a grande cidade dos Césares poderia ter evitado a catástrofe do desmembramento se levasse a sua cultura a todos os corações, em vez de haver estacionado tantos séculos a mesa farta dos prazeres e das continuadas libações. Meus amigos, esses irmãos, eles foram preparados no mundo espiritual para que pelo intelecto deles, para que pelo poder deles, eles socorressem aos povos primitivos. Eles levassem a sua cultura, eles ajudassem na intelectualização daqueles irmãos. O que eles fizeram? Vamos fanatizá-los, não vamos intelectualizá-los. Vamos ficar com as glórias, com o poder, e vamos massacrá-los. Já que nós, naquele momento, não conseguimos enxergar o nosso irmão e ajudá-lo por amor, o que eles fizeram? Saquearam, roubaram aquilo que era de direito deles. E não é o que nós vemos até hoje, nos dias atuais? Nos roubam o celular, nos roubam o carro. Por quê? Porque nosso irmão está aí na miséria, na rua. E nós passamos por ele e não enxergamos, como se fosse uma folha. E aí esse irmão vem da forma mais violenta falar para nós, olha, eu preciso. E já que nós não ajudamos por amor, eles nos chegam pela violência. Até hoje nós vivemos essa realidade. Pela sua ascendência política e intelectual, os romanos deveriam ter ido aos demais povos para uni-los e amá-los, e não escravizá-los. Ofertar socorro e amparo moral aos mais rudes. Roma deturpou todas as suas possibilidades sagradas e renegou os seus deveres fundamentais. Séculos de lutas e ensinamentos, e até hoje nós estamos vivenciando essas dificuldades. Não faltaram as advertências severas do alto, como Vesúvio em 79, catastróficas erupções vulcânicas que destruíram completamente as cidades de Pompeia e Herculano. A todo momento nos chegavam alertas para retornarmos ao bom caminho. Em nenhum momento da história da humanidade nós ficamos sem um irmão que vivesse a fé verdadeira, que vivesse a pureza do Evangelho. Mas nós machucávamos esses irmãos, mas nós matávamos, porque nós não queríamos ouvir a voz desses corações. A ajuda que Roma não deu aos bárbaros, eles cobraram agressiva e severamente. E é o que acontece até hoje. Ou a gente ajuda o nosso semelhante por amor,
ou esse irmão ele nos rouba na violência. Idade Média do século V ao século XV, período escuro da história da humanidade. Vou passar bem rapidinho por causa do nosso tempo, alguma das nossas dificuldades. Aproximadamente foram 1260 anos de amarguras e violências. Século XI a século XIII, as chamadas cruzadas. Militares inspirados pelos cristãos partiram da Europa Ocidental em direção à Palestina, Terra Santa e Jerusalém, para conquistá-las. Meus amigos, de perseguidos que nós éramos, passamos agora a ser perseguidores. E, em nome de Jesus, matávamos. Que absurdo! Até hoje, nós temos irmãos machucando o outro e se dizendo cristão. Século XIII e XIV, Inquisição medieval ou Santo Ofício, tribunais da Igreja Católica perseguem, julgam e punem os chamados hereges. Antes, os cristãos se escondiam nas catacumbas. Agora, ou você é cristão ou você é morto. Mudamos tudo, mas isso não foi de Jesus. Também houve a Inquisição moderna, do século XV ao século XIX. Século XV, 1453, tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Quantas dificuldades nós fizemos na nossa caminhada. E sob a égide de Jesus, benfeitores espirituais trabalhavam e continuam trabalhando pela doutrina do nosso Senhor, pela instalação do reino de paz. Almas sublimadas e corajosas reencarnaram para a grande tarefa de orientação e esclarecimento. Surgiram na própria igreja mestres do amor e da virtude, ensinando o caminho da evolução aos povos invasores, trazendo-os ao pensamento cristão e destinando-os ao porvir luminoso. Ratificamos, sempre tivemos expoentes que nos deram testemunho de amor, de fidelidade a Jesus. Trouxemos aqui como exemplo São Francisco de Assis. Viveu entre 1182 a 1226, frade católico da Itália. Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos frades menores, mais conhecidos como franciscanos, que renovaram o catolicismo do seu tempo. Pelo espírito Joana de Ângeles, na sua última obra, editada em 2016, Seja Feliz Hoje. Nesta obra ela nos fala, será pelas mãos de Francisco de Assis que vai reencarnar e vai entregar a humanidade regenerada ao nosso Senhor Jesus. Espíritos elevados já estão reencarnados entre nós. Outros tantos já estão reencarnando. E, por fim, vem ele, o pobrezinho de Assis, para nos entregar ao nosso Senhor Jesus. Será que nós não aprendemos a lição que não dá mais para ficar de nariz em pé? Que orgulho tolo é esse? Que vaidade é essa? Da onde que nós tiramos que nós somos melhores do que os outros? Que bobagem, quanta ignorância. Não dá para continuarmos assim. Esse daqui também teve um papel muito importante na história do cristianismo. Estamos falando de Martinho Lutero, o protestantismo. O que aconteceu? Monge agostiniano, professor de teologia germânico, precursor da reforma protestante na Europa. Lutou contra diversos dogmas do catolicismo romano, principalmente a doutrina de que o perdão de Jesus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. Criou 95 teses reformadoras. Traduziu a Bíblia para o idioma alemão, levando o conhecimento que antes pertencia somente à igreja. Com muitos leitores lendo o livro sagrado e pelas suas reformas, a quantidade de protestantes aumentou, e entre eles uns extremamente radicais. A família cristã se dividia cada vez mais. Um irmão teve uma ideologia boa. Ele viu quantas dificuldades nós já tínhamos criado. Resolveu fazer reformas. Aí
que aconteceu? Ora, agora eu sou protestante e vocês estão no erro. Em vez de nós nos abraçarmos, o que nós fizemos? Nós somos os melhores e vocês agora são os piores. E nós até hoje brigamos quando nós devemos nos unir, amar nosso semelhante. A mensagem é única. Por que nós criamos tantas dificuldades para viver só o amor? A Terra, no final do século XV, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas, repletas dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Embalde seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu evangelho. Cadê a fraternidade? Cadê a família unida? Cadê os cristãos? Cadê? O que é que nós estamos fazendo? Meados do século XIX aos dias atuais, eis que ele nos envia o Consolador. E chega para nós, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. E depois as demais obras da doutrina espírita, com a grande missão de nos levar à regeneração. O Senhor nos envia o Consolador para o trabalho da regeneração da humanidade. Um espírita pode sucumbir, uma casa espírita pode sucumbir, vários podem sucumbir, mas a doutrina espírita permanecerá, porque ela traz o cristianismo na sua pureza doutrinária. Nós podemos falir, mas os amigos espirituais não. Porque o poder não está mais em nossas mãos. E por mais que nós achemos que nós somos melhores do que o outro, porque nós somos presidente, vice-presidente, diretor, porque eu já estudei 20 obras, porque eu sou espírita há 40 anos, nada disso importa. Porque o que importa é, meu amigo, quantas lágrimas você seca? Quantos irmãos você ajuda? O que você faz da sua vida? Não é na casa espírita, não, é lá fora, junto da tua família, lá no teu trabalho. Qual é o teu testemunho? Verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E tem espíritas desencarnando, indo para o hospital, doentes, falidos, por conta do orgulho, da vaidade, do egoísmo e de tudo que nós já sabemos. Novo ciclo de civilização começa sob sua amorosa proteção. E não tem jeito. A doutrina espírita ela vai cumprir a sua missão. A questão é, e nós? Como é que nós estamos nesse quadro? Trouxemos aqui, para finalizar, Rui Barbosa teve uma grande expressão nesse trabalho na sua época. 1849 a 1923. Por quê? Porque ele era um homem muito respeitado no mundo, na sociedade daquela época. E o que ele fez? Vamos saber? Quase ao término da sua existência, Rui Barbosa converteu-se ao espiritismo pelos estudos contínuos das obras científicas como William Crookes, Asakoff, Ernesto Bozano, Conan Doyle, Leon Denis, Flammarion, Charles Richer, que tratavam da fenomenologia espírita. Traduziu a obra O Papa e o Concílio, escrevendo um prefácio mostrando crimes cometidos pelos papas, falcatruas encobertas pelo misticismo, examinando resoluções tomadas em vários concílios, que não visavam o benefício do catolicismo no sentido espiritual, mas os cofres do Vaticano e o poder crescente dos seus dirigentes. Esta obra, com o prefácio de Rui Barbosa, foi um dos maiores golpes sofridos pela Igreja de Roma. Suas edições foram perseguidas pelo Vaticano e todos os exemplares encontrados foram queimados, como nos velhos tempos da Inquisição. Então ele teve a coragem de chegar e falar: vocês estão errados, vocês estão querendo as coisas do mundo, mas Jesus veio para trazer o alimento espiritual. Vocês querem riqueza, vocês querem poder, e ele colocou isso do próprio punho. E aí, por isso, essa obra foi queimada. Finalizando esse trabalho,
Hoje também o planeta encontra-se varrido por uma noite de horror, em que o poder temporal domina a sociedade que estorcega entre as paixões primitivas e as aspirações de paz que ainda não desfruta. Joana de Anjos, nesse livro que nós já citamos, Seja Feliz Hoje. Ela nos afirma, nós ainda estamos nas dificuldades do primitivismo, das paixões, desejando hoje uma vida mais saneada, desejando, aspirando hoje por paz, por amor. Mas nós falamos, precisamos agora dar o testemunho, porque não bastam as boas palavras, não bastam preces bonitas, não basta uma fisionomia de anjo na casa espírita. É necessário o trabalho da tolerância, do respeito lá fora. Doutrina espírita, ela é consoladora. E tenham a certeza, Jesus nos ama, Jesus cuida de nós, mas Jesus também é enérgico e nos convida para a nossa responsabilidade. Precisamos trabalhar, meus amigos. Não dá mais apenas para orar, não dá mais apenas para falar que nós somos cristãos. E daí? O que nós estamos fazendo nesse mundo de dor? Quantos irmãos nós estamos orando? Por quantos? Nós precisamos ajudar, servir. Jesus está nas ruas trabalhando e Ele aguarda o nosso trabalho. Momento de depuração, cuidar de si, transformar-se moralmente, vivência da humildade e da caridade. E continua o convite de Jesus. Com isso, todos saberão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Há 2017 anos atrás, Jesus nos trouxe esse ensinamento. Amem. Amem a si mesmo, se perdoem, ama teu próximo, se reconcilia com teu adversário, dá a outra face, não sabe a vossa mão esquerda o que oferece a mão direita, caminha com teu irmão. E até hoje nós fazemos escolhas. Estamos no mês de dezembro, comemorando simbolicamente a chegada de Jesus a esse mundo, há 2017 anos atrás. A mensagem permanece. Meus amigos, vamos nos amar? Vamos nos tratar com respeito, a todos com dignidade? Porque somos todos irmãos no Pai. Vamos aprender a servir a Jesus? Vamos fazer Jesus renascer a cada momento, a todo dia dentro de nós? E que Jesus assim permaneça conosco e que a lembrança da vinda de Jesus e que esse nascimento de Jesus agora se prolongue para toda a nossa imortalidade. Graças a Deus.